A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, nós estamos iniciando mais uma formação aqui no Catecismo da Igreja Católica. Eu sou o Paulo, tenho a graça de ser o fundador desta comunidade e o Senhor nos impulsionou a transmitir essa formação do Catecismo que nós damos para os membros da comunidade, para todos vocês. Então todo o povo de Deus tem acesso a esta formação. Vamos orar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, derrama sobre nós nesta noite, neste momento, melhor dizendo, o Teu Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos prepare o nosso coração, para que essa formação de fato possa produzir na minha vida e na vida de todos aqueles que estão me assistindo agora, frutos. Sejamos homens novos e mulheres novas. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus abençoe mais uma vez. Estou aqui com o nosso querido e amado Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos lá, no terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Esse é o tema desta formação de agora. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. O parágrafo que eu vou começar essa formação está no 638. Então esta formação é do parágrafo 638 seguintes. Amém? Vamos lá. Parágrafo 638. A essência dele é: a ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, crida e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, isso mesmo, pela tradição estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada juntamente com a cruz como parte essencial do mistério pascal. Gente, a ressurreição é a verdade culminante da fé cristã. É isso que a primeira comunidade vivia na essência. A fé na ressurreição. Não se tinha dúvida que Cristo ressuscitou, que Ele estava vivo. Não se tinha dúvida alguma. Era uma experiência forte que a comunidade fazia e transmitia para todos. Era uma parte central da evangelização, culminante da fé em Cristo. É a ressurreição. Não se há dúvida. A primeira comunidade vivia isso de uma maneira muito forte. E nós também somos chamados a viver. Não pode ter dúvida no nosso coração a respeito da ressurreição de Cristo. Ele está vivo. Parágrafo 639. Um evento histórico. Olha o que está escrito aqui: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. São Paulo escrevia aos Coríntios pelos anos de 56. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras apareceu a Cefas e depois aos 12 e depois a mais de 500 pessoas. Gente, eles, Pedro, os outros apóstolos e muitas outras pessoas fizeram uma experiência viva com o ressuscitado, a ponto de se tornarem mártires, de dar a vida por Cristo mesmo, por terem feito essa experiência de Jesus ressuscitado. Não há dúvida nesse contexto também histórico. Olha só, o túmulo vazio, o sepulcro vazio, ele não constitui em si uma prova direta. Porém, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. O sepulcro onde o corpo de Cristo foi colocado, foi encontrado vazio. O sepulcro estava vazio. Não, o catecismo diz, não é uma prova direta em si, porém, constitui a todos um sinal essencial da ressurreição de Cristo. Meu irmão, o sepulcro estava vazio. Quando as mulheres
vão até o sepulcro, assim as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição. Por quê? Porque elas foram terminar de embalsamar o corpo de Jesus, sepultado às pressas, devido à chegada do sábado. Na tarde da sexta-feira santa, foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. E assim as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo. Depois Pedro vai confirmar, o Senhor vai aparecer a Pedro e também a seus irmãos. Meu irmão e minha irmã, as mulheres que vão terminar de embalsamar o corpo de Cristo vão fazer uma experiência com Ele. O Senhor vai se apresentar a essas mulheres. E quando alguém, o próprio catecismo está dizendo isso, quando alguém faz uma experiência com Jesus ressuscitado, ele automaticamente vai anunciar. Quem não anuncia Jesus ressuscitado é porque, na verdade, não fez uma experiência com Ele. Quem realmente fez uma experiência, teve uma experiência com Cristo ressuscitado, ele sai anunciando isso aos quatro cantos por onde ele passa. Pensa um pouquinho nisso. Olha só, essas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas a quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os apóstolos. Amém, gente? Olha, não se há dúvida, Ele está vivo, Ele ressuscitou. O estado da humanidade ressuscitado de Cristo, como é? Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que esses os apalpam e com Ele comem. Convida-os com isso a reconhecer que Ele não é um espírito. Gente, é o corpo glorioso. Não é um espírito, não é um espírito somente. Não é um espírito, um fantasma, é o corpo glorioso. Jesus convida a apalpá-lo. Jesus fala para Tomé: põe o teu dedo aqui, na minha chaga, veja que sou eu. Jesus come com eles, lá na beira da praia, prepara peixes assados ali e come com eles. Um espírito não come. Jesus com isso estava mostrando, é o corpo glorioso. Amém, gente? É claro, esse corpo glorioso não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao divino domínio do Pai. Por essa razão também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sobre a aparência, por exemplo, de um jardineiro ou de outra forma. Jesus é livre para aparecer como quiser, pois o corpo é glorioso. É isso que o catecismo da Igreja Católica está afirmando aqui. Por isso que ele aparece como um jardineiro. E aqui ele fala, ele pode aparecer na aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das quais eram familiares aos discípulos. E isso precisamente para suscitar-lhes a fé. Porém, no corpo glorioso está lá as marcas da sua paixão. A marca continua. Entenderam, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs? O corpo glorioso já não está mais preso a esse tempo. Agora está sob o domínio total do Pai. Está aqui, divino do Pai, exclusivamente o domínio divino do Pai. Então ele pode aparecer como ele quiser, aonde ele quiser e do jeito que ele quiser. E é por isso que Jesus vai aparecer como um jardineiro. É claro que existe um significado para cada aparência que ele aparece para as pessoas. Mas quando ele aparece, meu irmão, como jardineiro, é para dizer que ele é o novo Adão. Isso não está escrito aqui agora, mas eu te levo como algo a mais. Quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden. Adão é o jardineiro de Deus. Agora Cristo aparece como jardineiro, na forma de jardineiro, para dizer o quê? Ele é o novo jardineiro do Pai. Ele é o novo Adão. Aquele primeiro Adão
trouxe o pecado e a morte. Agora o novo Adão, que é Jesus, traz a salvação e a vida nova. Amém? Isso é algo a mais para você nesta formação. Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Jesus ressuscita para nunca mais morrer. É diferente da ressurreição lá da filha de Jairo, do filho da viúva, de Lázaro. Jesus, quando ressuscita a filha de Jairo, ressuscita Lázaro, o filho da viúva, ali ele está mostrando que ele tem domínio, poder sobre a morte. Não é a morte que tem domínio sobre ele. Mas essas pessoas voltam à vida ordinária aqui neste mundo e morrem de novo. Jesus ressuscitado não. Ele ressuscita para nunca mais morrer. É um corpo glorioso, é um estado de vida diferente. Amém, gente? Como evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé. É preciso ter fé. Apesar de ter aqui no contexto histórico o sepulcro vazio, os relatos daqueles que fizeram a experiência com Cristo ressuscitado, mas não quer dizer também que não existe em nós a fé. Sem fé não se crê no ressuscitado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, está o mistério da fé também está aí presente. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos. Ele se manifesta aos discípulos dele. Então ele nos convida também a hoje a sermos discípulos do Senhor. Amém? Quero fazer uma abordagem geral aqui desta formação. Ele ressuscitou, o sepulcro está vazio, a ressurreição de Cristo está no centro da fé cristã. Não tem como dizer que é cristão sem acreditar na ressurreição de Cristo. O corpo é glorioso, não é um espírito, ele pede para ser apalpado. Põe o dedo aqui, Tomé. Ele come com os discípulos, com os apóstolos. Espírito não come, espírito não é apalpado, é um corpo glorioso. Sim, já não está mais preso neste mundo. Agora ele pode aparecer do jeito que ele quer, no momento em que ele quer. Por isso ele se apresenta como jardineiro ou de outra forma, mas cada aparição dele tem um significado. O de jardineiro é para dizer que ele é o novo Adão, aquele que veio trazer a salvação, como o primeiro Adão que desobedeceu a Deus, e ali o pecado entrou, a morte entrou. Agora ele é o novo Adão que vence o pecado pela obediência. Ele é obediente e a obediência traz a salvação. Então ele também nos convida a fazermos uma experiência com este jardineiro que apareceu às mulheres. Meu irmão e minha irmã, e quem faz, para terminar esta formação, quem faz uma experiência de fato como as mulheres fizeram, com Jesus ressuscitado, se torna um mensageiro. Ele anuncia que ele encontrou Jesus, não anuncia somente com a boca, mas com a mudança de vida que essa experiência leva ele a fazer. Uma mudança de vida radical. Agora sim ele é um cristão autêntico e verdadeiro, um novo homem e uma nova mulher. Amém, irmãos? Nós na próxima formação vamos continuar abordando esse assunto, então não perca a próxima formação. Deus abençoe, um grande abraço aí, meu irmão. Estivemos unidos, vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até a próxima formação, se Deus quiser.